Forte abraço, família. Um bom dia, uma boa tarde, até mesmo uma boa noite, certo? Dependendo do horário que você tá assistindo aí o podcast. Primeira vez aí que a gente vai fazer uma conversa aberta. Mano, e já vamos começar falando sobre política, certo? Vamos lá. Mano, hoje eu tô com a Ju, o Gui e o Luiz, mas eu vou deixar eles se apresentarem, certo? Se apresentei, Luiz. Legal, um prazer estar aqui. Eu sou o Luiz Fernando Lucas, como apelido me chamam de Pi. E brasileiro, querendo aprender, já fiz um monte de coisa na vida e a gente aprende com os erros, mas aprende mais quando a gente acerta ainda. Então, Boa. eu me formei em Direito, trabalhei em vários setores, sou autor de um livro, um best-seller chamado A Era da Integridade, trabalha valores, consciência. Bicho é zica. Fundei, junto com vários amigos, em 2009, um instituto chamado Acordem e Progresso, que tem como propósito, desde sempre, trabalhar a conscientização sobre cidadania, sobre política, com P maiúsculo, e num contexto suprapartidário. Entendendo que partidos são só partes e que a gente precisa trabalhar o todo. Boa. Se apresenta aí, Gui, pra gente. Sou Guilherme Macedo, advogado, conselheiro estadual da Jovem Advocacia da OAB de São Paulo. Também sou criador de conteúdo, nas redes @advoafro. E essa é a minha caminhada, advogado da quebrada. Você sabe, irmãozão, da hora. Grande Júlia, esquilo original. Salve. Acho que Olha pra atropelei câmera, a fala, né? Não, tá paz, tá em casa. Salve, muito prazer. Sou Júlia Duarte. Tô prestes a completar meus 21 anos. Sou mulher negra, LGBT, artista independente. Trabalho atualmente como produtora audiovisual. E tô aqui pra trocar uma ideia também. Sincera. Pegou sincera pra ela. Sinceridade vai ser a pauta aqui, então. Sinceridade vai ser a pauta, Pi, você já se apresentou pra gente, mano. Eu acho legal a gente começar a falar então, mano, por que a gente decidiu parar pra falar sobre política? Onde é que política tá aí no nosso dia a ponto da gente sentar aqui pra conversar sobre? Olha, primeiro eu acho que a gente vive uma cultura que deixa a gente distante da política, sabe? Aquela máxima de que, não quero saber de política, não tem nada a ver com isso, política é errada, política é corrupto, não quero saber. E a gente vive uma realidade que as pessoas não lembram em quem votou. Isso é pesquisa no Brasil, né? A gente não lembra em quem votou para vereador, para deputado, então os poderes legislativos. Normalmente as pessoas lembram para quem votou para presidente, talvez para governador e prefeito, mas... Então a gente tem uma distância da política. E a gente pode falar de onde surgiu a política, né? Mas eu gosto sempre de trazer uma frase de um filósofo grego que todo mundo conhece, que é Platão, e dessa época onde a política era muito importante na sociedade. E Platão, 2000 e tantos anos atrás, falou a seguinte frase: o preço que o homem de bem paga por não se envolver em política é ser governado pelos mal intencionados. E quando a gente olha essa reflexão, será que se todo mundo fosse politizado e se envolvesse com política de uma maneira saudável, talvez a gente tivesse um país com menos desigualdade, com menos problemas, já tivéssemos resolvido muito mais coisas do que quando a gente vira de costas. Então esse pra mim só por isso a gente já devia falar de política com mais intensidade. É muito louco. Pegando esse gancho porque, tipo, sim, a realidade da nossa quebrada hoje é onde a política ela fosse colocada como o problema dos BOs que a gente passa no dia a dia, tá ligado? Então quando você para pra trocar uma ideia com qualquer pessoa que não tem essa informação, ela fala, mano, eu não quero saber quem votar, porque todo mundo é bandido, um é pior que o outro, voto no menos ladrão, como a gente tava conversando aqui antes, tá ligado? No menos pior, né? No menos pior. E não fica algo atrativo, mano. Falando papo reto, não fica algo atrativo, tipo... E não que tenha que ser, né? Porque a gente tá falando de uma coisa bem maior, a gente tá falando de uma gestão das nossas vidas, da nossa sociedade, do nosso entorno. Mas que hoje, realmente, a política, a palavra, né? E nem tem como colocar isso, mas o conceito que tem popular, assim, da política não ser algo legal, benéfico, até benéfico, sendo que não tem nada a ver, né? São coisas que não encaixam. Mas sim, hoje o olhar maior que tem é de, tipo, mano, política me dá quase que medo,
porque eu não sei o que tá sendo conversado lá, não entendo o que tá sendo conversado lá. E Então, estão decidindo sobre será minha que vida. esse já não é um grande... Além de ser um grande problema, a minha visão, assim, é que isso é muito benéfico para os políticos. Papo reto. Quanto mais a gente tiver a população... A gente não, porque eu quero ficar fora disso, né? Quanto mais quem está no poder, independente de lado, partido, ideologia, quem está no poder. Sim. É Se um as pessoas projeto tiverem- político que as pessoas não queiram participar da política. É um projeto político desde sempre. De todas as E correntes de políticas. todas as correntes políticas e eu acho que mundial, assim, é a Bota questão do povo não querer entender a política. Bota fé. A gente é totalmente animal político, o ser humano é um animal político. E tudo que a gente faz é política, todas as nossas relações são políticas. O bom dia que você dá de manhã é uma política. Só que quando entra nessa questão de uma política de governo, de Estado, de formação de Estado, a gente tem essa aversão de fato, porque eu acho que é um projeto político a gente ter essa aversão. Porque a gente é educado desde o começo, bombardeado com essas informações de que isso é ruim. Então a gente é resultado desse meio que a gente vive que fala, não, política é ruim, política não é pra mim, e é pra todos, porque impacta a vida de todo mundo. É uma narrativa que é criada para... Quanto mais isso se torna verdade, mais as pessoas viram as costas. Verdade. E aí quando ele fala, política é errada, é feio, não quero saber... Imagina, eu fico imaginando, e quando a gente começou o trabalho lá, 12, 13 anos atrás, sobre trazer conscientização sobre cidadania e política para jovens e para todas as idades, esse problema, 12, 13 anos atrás, era o mesmo, parece que só piorou. Porque a grande questão é, se eu não sei nada de política, não me interesso, não sou politizado, não conheço como que funcionam as leis básicas ou como é que é formada a política e não tenho a consciência de que a política muda a minha vida e eu gostando ou não dela, fica mais fácil para eu ser influenciado por uma história da mídia, por alguém que falou para mim no bar. Aqui no Brasil, é muito interessante assim, os movimentos políticos na época de eleição, os formadores de opinião, os líderes comunitários, as pessoas que são contratadas por políticos, influenciam o voto de maneira muito radical. E alguns cargos que as pessoas não dão muita bola até a hora da escolha, como senador, por exemplo, as pessoas escolhem, às vezes, pegando o santinho na hora de ir para a urna. Pega um santinho no meio da rua e vai votar, né? Acaba se tornando uma coisa muito fútil, né? É isso que me parece, assim, sabe? Que quanto mais distante a população tá da política, melhor para quem tem poder. Porque fica mais fácil de influenciar o voto, fica mais fácil de comprar voto, fica mais fácil de contar mentira e repetir e as pessoas acreditarem. E aí a gente vê, né, histórias em vários países, mas aqui no Brasil é isso. Vota-se coisas lá no Congresso, por exemplo, que são contra a população. Os representantes do povo deviam votar coisas a favor, mas eles estão votando coisas a favor do status quo, né, de manter ali algumas regalias. Então, essa distância da política, ela traz uma... E só para concluir assim, traz uma facilidade para quem está na posição de político, mas não com interesse de estadista ou com interesse de resolver os problemas, mas querendo viver dos problemas. No Brasil, a gente confunde político com despachante de luxo, sabe? Eu preciso do político resolver um problema para mim. Isso não deveria ser assim. O político deveria resolver problemas de todos, né? A questão começa até a questão da ignorância e da falta de acesso à educação na questão política, que você vê quando tem... a gente está passando por um período eleitoral agora, mas eu vou falar da questão do legislativo na questão das prefeituras, que são os vereadores. Quantos vereadores aí não estão prometendo asfaltar alguma rua, trazer poste, trazer iluminação, trazer ponte? E essa não é nem a função do vereador, do legislativo. Exatamente. É a função do executivo, mas ele consegue ganhar ali, em cima da população, prometendo essas coisas. Não, eu vou fazer. E é essa questão mesmo de base. A gente não sabe qual que é a função do executivo, do legislativo, do judiciário. Como a gente não sabe essa função, nosso povo não sabe essa função, e não sabe a função de um senador, não sabe diferenciar o senador do deputado, ou o senador do vereador, ou do governador, o que seja, coloca tudo no mesmo lado como políticos.
E aí que surge essa total ignorância e essas falsas promessas aí, e o cara ganha voto em cima disso e continua, vai continuando e tal. Perfeito, Guilherme. Eu acho que é nessa parte que a gente entra naquele ponto da importância de você olhar direito para quem é a pessoa que você está colocando ali naquele cargo. Então, essa coisa de você, nossa, só tá andando no dia da eleição e você achar um santinho no meio da rua e votar naquele candidato porque você gostou da cara dele, ou então porque aquele partido é um partido que você vota ou que a sua família já vota há muito tempo, se torna um ato muito perigoso porque você coloca uma pessoa ali que, tá bom, é aquela coisa que a gente estava falando, talvez uma pessoa que tem uma causa animal muito bacana, nossa, vou votar nessa pessoa porque ela defende os cachorrinhos e os animais e não sei o que lá, e quando você vai olhar direito para essa pessoa, é uma pessoa racista, uma pessoa homofóbica, uma pessoa que não tem comprometimento nenhum com a causa humana, né? Então, fica ali naquela contradição, né? E eu acho que um ponto muito importante a se levantar também é a importância de você se posicionar. Porque hoje em dia a gente vive numa era de extremos, né? Então, ou eu voto nesse, ou eu voto naquele. E se eu não vou votar em nenhum desses dois, se eu não concordo com esses extremos, então eu vou votar numa terceira via aleatória, qualquer pessoa que tá ali, que eu sei que não vai ser eleita necessariamente, mas eu vou ir lá e vou jogar o meu voto no lixo. Vou votar só para não falar que eu não votei. E no fim das contas, você perdeu a oportunidade de colocar em prática ali a sua opinião, colocar no poder uma pessoa que de fato te representa e que tem os mesmos ideais, né? Que você compartilha dos mesmos ideais que aquela pessoa. Mesmo sendo, tipo, tão básica a ideia de eleição, eu acho que nem isso entra como realidade na cabeça da rapaziada. Tipo, eu tenho a capacidade de colocar alguém lá com todo esse poder pra me representar, tá ligado? Eu acho que isso não é próximo. O sufrágio o sufrágio, que é esse direito de poder votar, eu acho que é um dos poderes mais amplos que a gente tem como população e é o que mais descartável que a gente tem agora. Tá totalmente descartável por esse fato da falta de pesquisa, falta de procura. E eu não consigo culpar o povo dessa falta de educação, assim, porque não dá pra culpar, né? Porque é justamente educado pra isso. A política é feita... As políticas são feitas pra levar isso, como a gente já entrou nesse clima. Mas vai da gente, desses espaços aqui que a gente tá fazendo, de criar pra tentar diminuir, mitigar esse rolê aí de tentar explicar o mínimo. Papo reto. Acho que esse é o grande desafio e a oportunidade que a gente tem, que é trazer luz, assim, consciência da importância que... Se a gente vive num país que é uma república democrática federativa, primeiro a gente tem que entender o que são essas palavras. Perfeito. Né? E aí, na nossa Constituição está escrito assim, todo poder emana do povo, todo poder vem do povo. Se o poder vem do povo, vem através do quê? Do voto. Então, político é representante do povo e é funcionário público. Então, há uma distorção de valores onde a gente acha que político tem poder. Sim, tem poder porque ele está eleito para representar o povo, mas na prática, quem deu poder para o político foi o povo com o seu voto. Sim. Esse é o conceito de uma política por representação, né? Então, resgatar que o cidadão tem o poder, sim. Só que é um poder coletivo. E eu gosto muito da fala da Júlia, porque se a gente deixar de escolher políticos porque alguém falou, porque escutou uma notícia, sabe, por lado ou por história, mas ir a fundo e pesquisar qual a história desse ser humano? O que ele já fez? O que ele não fez? Quais são os valores? O que essa pessoa tem de valores que dá pra confiar nessa pessoa? Para ela estar num lugar de tanto poder. Não, antes dela ganhar o poder, porque se ela tá, a gente só vai continuar se a gente der voto. Sim, tipo, o que essa pessoa tem para eu colocar ela nesse lugar? Exato. O que ela fez, o que ela tem de valores, como é que ela se comporta, como que ela é como ser humano, como é que ela se relaciona com os outros seres humanos, como é que ela se relaciona com os animais, como é que ela se relaciona com o planeta, com o meio ambiente. Porque a gente vê muito discurso, mas na prática, e hoje com a internet, com a comunicação, a gente pode investigar muito mais do que simplesmente ouvir falar e pegar lá o santinho. E o que eu vejo de belo nessa conversa é que a juventude, e quem tá nos vendo assim, e tá na quebrada, sofrendo as dificuldades de viver
num país com desigualdade, sofrendo as dificuldades de viver num país que não trabalhou a educação de verdade, sofrendo as dificuldades de que o mês acaba antes do salário, e não dá pra ter tudo que a gente quer. E tudo. É assim, como é que muda isso? Sim. É mudando a liderança. E aí, por que eu vou votar em alguém só porque alguém falou, porque a pesquisa tá dizendo que fulano ou fulana vão ganhar? Se eu posso exercer com consciência aquilo. Como que eu busco a pessoa que tem os valores que eu acredito? A história limpa que eu acredito e com as propostas. Acho que é um tripé aqui. É história, valores e proposta. Porque tem gente que tem história boa, tem valores, mas não tem ideia, não tem visão de estadista, não vai chegar lá e não vai conseguir nos representar. A gente tem história de todos os jeitos hoje lá no Brasil. Tem gente que tem bons projetos, mas quando você olha o passado, tá manchado, tá sujo. Você não daria a chave da sua casa, da sua despensa para alguém que tem um passado totalmente sujo. Então, e tem gente que a história necessariamente não tá suja, as visões de futuro podem até ser boas, mas você sabe que o comportamento daquele ser humano ainda tem muito por evoluir. Então, como é que a gente aprende como ser humano que somos a olhar esses 3 pilares para tomar as nossas decisões? Talvez seja o grande oportunidade, desafio que a gente tem. E na prática a gente também olhar para o que são as propostas daquela pessoa que está querendo ser eleita ali para aquele cargo, né? Porque não é só eu olhar para uma pessoa e falar assim, bacana, uma mulher negra, feminista, uma mulher que luta pelas causas LGBT, ok, tudo isso é importante, mas nas propostas dela, ela tá falando sobre a saúde dessa população que ela tá defendendo, ela tá falando sobre a educação para essa população, tá falando sobre a fome que acomete as quebradas onde essas pessoas estão morando, sabe? Todos esses pontos, assim. Respondendo a sua pergunta, né? Que o nosso grande desafio é colocar essa ideia da importância de trazer isso. Como a gente consegue colocar dentro da cabeça de quem já tem a possibilidade de votar que ela literalmente está decidindo o futuro dela, tá ligado? Que ela literalmente está decidindo o que vai acontecer com ela e com o entorno dela. E mais que isso, né, mano? Como a gente faz essa preocupação não ser uma torcida de time, não ser tipo, mano, meu voto é melhor que o seu porque aquele cara falou A, falou B. Não sei, tá ligado? Eu não acho faço a menor ideia. Essa é uma mano. grande preocupação também, porque hoje a gente tá vivendo num mundo que as pessoas estão discutindo o programa de governo, quando a gente deveria discutir, na minha opinião, o futuro do país. A gente deveria discutir qual é o programa pro Brasil, pros 20 anos pra frente. Os 40 anos para frente. E aí a gente escolheu os nossos representantes por quem está mais alinhado e capaz de nos levar para um passo mais próximo desse futuro. Como a gente vem nas últimas, desde a nossa redemocratização, só discutindo programa de governo e discutindo pessoas, a gente foge da ideia de construção de uma nação. A gente foge de... Porque hoje, num país que tem 50% das pessoas com saneamento básico inexistente, Entendeu? com pessoas na base da desigualdade enorme, com uma educação baixíssima, com uma capacidade de cognição por matemática e português que é básico, com uma qualidade de vida ruim. Sem emprego. Com desemprego. E aí, quando a gente pega em índices mais nobres ainda, né? Você pega países que têm a melhor qualidade de vida, onde as pessoas são mais felizes. Você pega cidades, por exemplo, onde se mede por cidades o índice de felicidade no mundo. Há uma relação muito forte entre felicidade e confiança. Então, as pessoas dizem confiar umas nas outras, em lugares como na Dinamarca, Estocolmo, Copenhague. As últimas pesquisas mostram que as pessoas confiam umas nas outras a cerca de 77%. E no Brasil, as últimas pesquisas mostram que a gente confia uns nos outros 7%. Então, quando a gente não confia um no outro, a gente não confia no governo, não confia no político, não confia na polícia, não confia no colega de trabalho, não confia no chefe, não confia no... Então... Nós temos que trabalhar, na minha opinião, a questão de valores iniciais e resgatar alguns conceitos fundamentais. Porque se a gente tem tanto problema, a gente deveria olhar quem tem a capacidade de resolver os problemas e não simplesmente me dar uma condição que vai me tirar do sufoco hoje. E tirar do sufoco é super importante, mas como é que a gente... Porque nós temos na história do Brasil... já desde a redemocratização, gente eleito de várias correntes políticas, de várias histórias, e até agora quase ninguém resolveu problemas de fato estruturais que ficassem. Então, uma essa solução... da questão da política ser feita por 4 anos.
Você faz a política para você ficar 4 anos, desses 4 anos você conseguir a reeleição, conseguir mais 4, e ali acabou. Não tem um projeto, de fato, assim. É muito difícil você achar também alguém que tenha um projeto estruturado, desse projeto de, pô, eu vou sair e vai continuar. Porque é muito difícil, porque troca muito. E outra coisa também, quando um assume... ou não conseguiu ser reeleito, ou aquela corrente não conseguiu ser reeleita e tal, assume, muda toda a pasta, tudo que estava sendo feito, até assim, obviamente, o que não está sendo feito de bom, obviamente você descarta. Mas aqui a gente tem um rolê de descartar até o que estava sendo feito de bom. Porque, pô, eu não quero ter o nome desse cara, né? projeto... aqui, então vou desmontar todo esse projeto, vou começar um outro projeto, um pouco parecido, mas pô, se aquele negócio tava dando certo, por que você não dá uma continuidade? Isso aqui a gente tem desde a redemocratização de fato lá, 88 e tal. E um grande problema desse, concordo com você, é a reeleição. Reeleição para o executivo. Aqui acho que o objetivo não é a gente trazer opinião, mas aqui eu trago uma, que ela é uma opinião de que eu sou contra a reeleição no executivo, porque isso faz a gente ficar toda hora discutindo eleição e a gente não consegue ter programas de Estado, sabe? Que independente de eu entrar, como que a gente continua as coisas. Então, essa é uma questão que... Mas talvez a gente como ser humano, como cidadão, né? Na posição de, aqui, brasileiros e cidadãos, a gente conseguisse... Se a gente começar a olhar as propostas e as histórias dos candidatos, quem está apresentando coisas que são para resolver problemas de longo prazo e não para governos curtos, talvez seja uma boa forma de ter mais consciência no voto. Assim ficou uma impressão de que a cada 4 anos o país é resetado, tudo é apagado, e a gente vai começar um novo país do zero, sendo que não tem necessidade. E aí em 4 anos. E aí tem um livro... E aí daqui 4 anos refaz. Tem um livro de um sueco chamado Stefan Zweig, que é um livro que ficou famoso mundialmente, da década de 60, chamado Brasil, um país do futuro. O Brasil é conhecido, o Brasil é um país do futuro. Todo mundo escutou essa história, né? O Brasil é um país do futuro. Só que acho que a gente fica, como a gente reseta todo 4 anos, sempre no futuro. Esse futuro nunca chega. O futuro nunca chega. Eu acho que tá na hora. E essa juventude tem a chance que as gerações anteriores, até a minha, não conseguiu executar. Que é fazer, eu tenho um grande sonho, que é fazer com que o Brasil se transforme no país do presente. Visão. E não mais no país do futuro. E para isso... é trazer o protagonismo de cada um de nós, entender que a gente tem poder quando a gente escolhe com o voto mais consciente. E se a gente aprender com isso, pô, eu escolhi, não deu certo, então não escolhe daquele jeito de novo. Porque a cada 4 anos, ao invés da gente resetar o país, a gente deveria resetar a ideia do que é o melhor projeto ou não e, aprendendo com os erros, escolher melhor depois. Eu acho que a cada 4 anos a gente tem uma oportunidade de rever e reanalisar o que tá dando certo, o que não tá, e aí você tem essa oportunidade de refazer o que não deu certo e continuar a manutenção do que já tá dando, né? Perfeito. A única coisa que leva contrário isso é quando a gente fica no nós e eles. Quando a gente fica achando que o que tá certo é a turma que eu gosto, o que tá errado é a turma que eu não gosto, a gente entra naquele looping infinito de não olhar resultado de verdade, de não dar os méritos para as coisas boas, porque todo mundo fez coisa boa e todo mundo fez coisa ruim. Como a gente consegue, né, Guilherme, fazer isso? Vou pegar o que é bom e continuar. E pegar o que é ruim e não por culpa, mas olhar e falar, aprendemos, não vamos repetir o erro. Que isso seria maturidade, que eu acho que vem da maturidade da consciência de um povo. E eu acho que isso vem quando a gente parar de olhar, volta para o nosso começo da nossa conversa. A nossa maturidade como nação, como povo, como cidadania, vai aumentar na medida que a gente parar de olhar a política como algo ruim ou externo, entendendo, concordando com o Guilherme de novo, entendendo que política é a nossa vida em sociedade regulada. Não tem como viver sem política. Quando a gente vira as costas, como já disse Platão, a gente deixa as pessoas fazerem o que quiserem do nosso futuro e do nosso presente. Porque é o político, ou é a política, são os governos que decidem quanto que a gente paga de imposto, decide a prioridade de investimento. E hoje a gente investe em verba pública para campanha e não investe em saneamento básico. A gente faz um monte... E não estou falando de governo atual, não. Estou falando dos 20, 30 últimos anos. Desde a redemocratização, dava já para arrumar essa questão. Claro. Mais de metade do Brasil aí não tem onde jogar os seus
Dejetos, É muito sabe? triste. Um país que está entre os 10 mais ricos do mundo, em PIB, que, na minha opinião, está entre os... Se não for o mais rico do mundo, está entre os 3 mais ricos do mundo de recursos, de área, de agricultura, de terras, de fauna, flora, de minérios, de capacidade de produção agrícola e tudo mais, e a gente tá com metade da população sem isso. Para mim é inadmissível. E isso, para mim, é um sintoma de que a gente, como nação, não entendeu a importância da política. Fala quando você fala que a nossa geração tem um pouco mais de interesse, porque eu acho que nessa geração a gente tem meio que um repúdio àquela frase popular, que por sinal, na minha opinião, é de serviço, que fala que política não se discute. Eu acho que isso é o que mais afasta as pessoas da política e das coisas, da possibilidade que a gente tem de mudar as coisas através de um simples ato de votar, né? Te escutando, eu tenho muita esperança. Eu acho que aumenta a minha esperança no Brasil do presente. Eu acho que a questão não é nem de mudança de chave de uma nova geração, que veio tão diferente. Eu acho que a tecnologia e a comunicação nos ajudou a isso, tá ligado? Tipo, Sim, porque claro. assim, se a gente continuasse com as mesmas tecnologias, com a mesma forma de fazer comunicação, eu acho que a gente ia continuar também com o mesmo discurso, Sim. assim, de tipo... Completamente. Então, eu acho que vem muito da tecnologia. A tecnologia, ela vem para ajudar também, assim como também vem muita coisa ruim com a tecnologia, mas eu acho que a questão da juventude tá mais conscientizada, assim, do precisar mudar, é porque ela também é bombardeada de casos. Se algum político fizer alguma coisa, vai aparecer. Algum político que tirou da educação vai bater diretamente ali no jovem. Então, a gente tem mais esse acesso. Eu acho que esse acesso trouxe mais a conscientização pra gente, que é importantíssimo. Eu acho que é a velocidade, né, Guilherme, Sim, da nexo causal, sabe? Sim. Causa e efeito. Talvez nas gerações anteriores não tinha, cara. O político falava uma mentira lá, chegava pelo jornal, depois a televisão contava o que queria e 90% da população escutava só uma mesma história. Hoje tem a internet e mais do que a internet, tem a percepção. Eu tenho filhos, eu tenho filho adolescente, tenho filho criança, assim, e eu tenho muita esperança porque quando eu vejo alguma coisa errada acontecendo, independente na vida pública, né? Um desvio, uma corrupção, uma falta de visão estadista, um desrespeito a um cargo de presidente da República, porque quando um presidente da República desrespeita a liturgia do cargo, ele desrespeita todos os nós como cidadãos. Ele é o representante maior, chefe Porque de Estado. ele é quem dá o tom do que nós somos vistos lá fora e para nós mesmos. Então, quando alguém desrepresenta, faz uma fala ruim, que não representa o cargo que tem, ou quando alguém tem casos de corrupção, é uma tristeza, e ao mesmo tempo eu olho e falo assim, nossa, que bom que isso está acontecendo agora, porque meus filhos, por exemplo, eles vão ver que isso é ruim. Olha, essa atitude vai causar com que tenha menos dinheiro para o povo, que tenha menos saúde, menos educação, menos tudo. E essa é a minha esperança, vai aprender com esses exemplos ruins de que precisa escolher melhor, de que precisa Que bom que tá uma acontecendo e politização. hoje a gente tá Exato. vendo, né? E é muito mais rápido, né? As próximas gerações, essa aceleração. Sim, total. Que vocês são mais jovens, né? Eu sou o tiozinho aqui nessa mesa. Tem muito mais oportunidade. E tem um de grande fazer. discurso também do brasileiro, ele tem uma memória curta, né, mano? Então, conforme a gente conseguir trazer esse trabalho individual de entender que o que acontece de errado, não crucificar, mas entender como uma possível possível não, como uma lição, Como um aprendizado. como um aprendizado mesmo, e reproduzir isso de uma forma não, vou usar tóxico aqui, mas tipo, não assim de tipo, não trazer esse erro como mais alguma coisa que te afaste Exato. da política, e sim como alguma coisa que você entenda que não tem que ser feito com ela. Exato. Mas não que algo que te afaste disso no sentido de continuar virando as costas, É que continuar correndo disso. façamos disso uma oração, né? E favor. o que o Guilherme falou é isso. Hoje a tecnologia ajuda também a gente não ter mais memória curta, porque você não vai lembrar, mas você vai exatamente. buscar lá na internet e fala, Sim. ó, cara, você falou Vai isso ter aqui, alguém né? pra te lembrar. Então olha o que tá Quando o cara acontecendo, né, estiver hoje. sendo O cara muda de ali opinião, como e não candidato, o sustenta. vídeo dele vai subir. A internet vai lembrar Fala. ele, todo Sim. mundo... Quando sobe Pode aquele até fazer tweet de vista grossa, 2012, mas- né? Você pode até fazer TikTok. vista grossa, porque você defende algum lado ali, mas
Não tem como mentir, Não, né? O registro fica, agora o registro fica. Antigamente, jornal, chegou um negócio de corrupção pelo jornal. Quem vai guardar o jornal em casa, né? Pra ficar guardando o jornal vai levar. Pra daqui Aí vinha 4 anos você história, relê. já era outra história, né? 4 anos Globo. depois, tipo, agora é a questão de quem detém a narrativa, assim. A internet, ela consegue trazer essa pluralidade na questão dos detentores da narrativa. Muita gente tem a narrativa. Caramba. Então, Pra caramba. a gente consegue debater e guardar mais essas coisas. Isso é E, ó, importantíssimo. eu vou dar uma dica que eu tenho feito pra mim, tem sido muito salutar, assim, tem sido interessante. Nas redes sociais, eu tenho procurado seguir pessoas que pensam completamente diferente de mim, que vivem realidades diferentes de mim, que têm ideologias políticas diferentes das minhas. No mínimo, eu estou enganando o algoritmo para ele não me trazer só aquilo que eu já acredito. Então, olhar os opostos, porque os opostos nos complementam, né? Uma nação é feita de todas as correntes, de todas as ideias, assim como Sim. você não tem energia elétrica só com o polo positivo Acho ou que só com o polo isso negativo. é fundamental né? pra você ver se você concorda mesmo com aquilo que você concorda, né? Porque você vê uma ideia completamente diferente da sua e você vai pensar se, poxa, será que isso reforça a ideia que eu já tenho na minha cabeça ou será que ele muda totalmente o que eu já carrego Pra isso comigo? tem que estar aberto. Com olhar, É. não pra, Sim. cuidado para não olhar pros opostos para tentar só validar que eu tô certo, mas olhar deixa eu ver o Exatamente. que Sim. tem Está lá, aberto. porque Tá completamente Está sempre aberto. tem alguma coisa boa, sempre tem alguma coisa porque boa. é outra né? percepção. Se eu sentar nessa cadeira, tu trocar de cadeira comigo Exato. e a gente rodar, a gente vai ter uma outra percepção. E amplia. E a gente amplia a exatamente. percepção. Sim. A gente A vai ver a riqueza. sala de outra forma, a gente precisa ter esses pontos assim pra ver. O Total. Guilherme é advogado, é o princípio do contraditório. Se você não olhar o contraditório, você nunca vai ter uma visão mais ampla do que é a realidade, do que é a verdade, do que é o fato. Então, quando a gente fica só num ponto de vista, a gente fica limitado, a gente fica mais pobre de conhecimento, de percepção. Então, olhar... Ó, só pontuar, podcast da New School, não é, tio? Tamo em casa, Gabão. Dá um oi aí, Gabão. Tá em casa. Só fala alto aí, só. Salve! É, tio. Salve! Não, porque você falou da água, né? Tá paz. Me desculpa cortar o Não, raciocínio. tem Só pra nada, pontuar aqui que... Tá ligado. Quer água? Ah, nem tomou Tem a aqui, sua tô ainda. devagar aqui. Ah, Mas eu é aceito. isso, eu acho lindo a gente trazer essa Água reflexão. sempre Porque, assim, se você é jovem ou jovem há mais tempo, se você tá... Jovem há Eu sou mais tempo é Eu ótimo. só sou jovem há mais tempo que vocês aqui da mesa. Faz todo mas, sentido. Mas eu tô Sim. jovem. É uma questão de estado emocional. A juventude tudo tá certo aqui, ainda, né? E se você tá na quebrada, tá bem ou tá mal, tá passando dificuldade ou não, cara, no fim do dia somos todos seres humanos. No fim do dia temos os mesmos problemas. E no fim do dia, somos todos brasileiros. Então a gente tem que torcer a favor de dar certo. Torcer a favor de melhorar as coisas. E o único jeito de fazer isso é tomando consciência do que tem como um todo, né? E até, que eu acho que vale a gente trazer para esse papo, o que é política? Da onde vem? Por quê? Para que a gente entenda que isso não é algo lá à toa ou Sim. feito para nos controlar, mas da onde vem, né? Só antes da gente entrar da onde vem, só um exercício que eu fiz, tá ligado? Comigo, assim, porque eu acho que... Falei primeiramente que eu não sei, mas eu acho que isso parte muito de um exercício seu com você mesmo. Eleição X, um cara X foi eleito, não queria que ele fosse, mas quando ele foi eleito, eu não queria... E aí foi onde tive talvez essa virada de chave, assim. Eu não queria que aquele cara cagasse tudo. Por mais que ele tenha sido eleito. Falei, mano, ele foi eleito, tomara que eu esteja errado. Tomara que ele, mano, transforme o Brasil na maior potência da história, tá ligado? Então, às vezes as pessoas têm tanto esse fanatismo, essa torcida por uma pessoa, tá ligado? Que quando a contrária é eleita, ela quer, tipo assim, mano, tomara que ele destrua o Brasil. É quase tomara como que você- me deixe passando fome. Pra provar alimentar que o eu próprio tava ego. certo. Tá ligado? É quase você Tudo entrar no sobre o avião, próprio só que ego. o piloto foi o cara do time contrário que tá pilotando. Nossa, você torcer tomara pro cara... Tomara que esse avião dê... Cara, você vai Perfeito, morrer mano. junto. Tomara que Sim. esse avião caia, mano. Porque eu não escolhi esse piloto pra mim. Um conceito Você é louco. de democracia, você pode até discordar e não queria que aquela pessoa, aquele grupo fosse eleito, mas a partir do momento que ele assumiu, ele vai ser o governante, o representante de todo mundo, né? Tem uma questão no Brasil que é uma coisa que, pra gente refletir, que é o legislativo não ser distrital.
Porque Vixe. você pega país onde a democracia está um pouco mais evoluída, a gente pode dar um exemplo de alguns países na Europa onde Pio, eu vou pedir pra você... definir o que é distrital. Oxi. Não, o que é uma representação distrital? Hoje no Brasil por a gente favor. escolhe vereador, por exemplo, está muito próximo da gente nessa cidade, ou deputado. A gente vota em qualquer vereador da cidade ou em qualquer deputado do nosso estado. O que seria um voto distrital? É um voto onde você votasse no deputado ou no vereador do seu bairro ou no deputado da sua cidade. Então, cada deputado pode ser eleito por um pedaço. Então, o que acontece? A Alemanha funciona assim. Então, o deputado vai ter que se restringir, ou um vereador, a uma determinada área. Então, ele tem que trabalhar por aquela área. Como a gente aqui tem um voto por representatividade de maioria, descola. Então, a gente não acompanha depois o trabalho do vereador e do deputado. Não sei se o melhor modelo seria um distrital puro, assim, mas é para trazer essa reflexão que não é assim a nossa legislação, Certo. mas nos países onde o voto é distrital, há uma proximidade do povo com o seu representante no legislativo, né? Vereador, e deputado e senador. Teve projeto, não passou. Passou. Porque, por exemplo, não aconteceria, se fosse voto distrital, não aconteceria o que acontece quando um tiririca foi eleito e arrastou 6 deputados que não tiveram nem voto e viraram representantes do Que é o povo voto proporcional. porque é um voto proporcional, que é isso, é proporcional à quantidade total de votos. Então a gente tem uma desconexão entre quem votou e quem foi eleito. Aí. Então mas a nossa Constituição é assim. Então, com consciência política, a gente deveria trabalhar como população para exigir algumas mudanças na nossa história. Então, E esse caso específico que você citou, eu acho que rolou muito por conta daquilo, né? Vou votar nesse fulano porque De com protesto. certeza ele não vai ganhar. Vou votar nesse fulano porque não tem quem votar, então vou votar em qualquer pessoa. E aí o Uma cara sátira. foi eleito. e aí não só ele foi eleito, ele aí levou rolou. 6. O problema da questão do voto proporcional e de quem votou nesse protesto é que você subiu um monte de gente que vai contra você, vai contra o que você acredita. Você nem sabe. Porque você votou pra protestar. Mas de fato, é porque falta a questão da educação. E é muito difícil explicar esse voto proporcional, porque você tem que pegar um coeficiente e mostrar, falar, pô, se esse candidato conseguir, sei lá, 300 mil votos, então ele vai subir mais dois candidatos dele que ficou em tal posição dentro do partido. É muito Mas ninguém difícil a entende. gente explicar isso pro pessoal entender. Mas você coloca uma pessoa dessa e sobem diversas pessoas que deputados aí que a gente olha e fala, quem é esse cara? Tipo, o próprio do teu estado, tu olha e tu fala, pô, não sei quem é. Mas aí Tem talvez, ideia quem já que seja. a lei é essa, e a gente está refém dela enquanto... Porque só para mudar tem que ser um plebiscito proposto pelo presidente, ou precisa ser uma emenda constitucional que nasça na Câmara dos Deputados ou no Senado. Então, o jeito da gente pedir para mudar isso é pressionar, etc. Enquanto a gente não consegue fazer isso, para não ser complicado para o nosso dia a dia, no mínimo, como que a gente pode mudar isso? É escolhendo em quem votar e acompanhando o mandato de quem a gente deu o voto. Porque aí, se a gente acompanhar o mandato de quem a gente deu o voto, no mínimo a gente consegue saber se esse cara tá fazendo o que ele prometeu, para depois na próxima, se todo mundo fizesse Sim. só isso, só acompanhassem quem Tava bom. votou, já seria um grande aprendizado para na próxima escolher com mais consciência. Sim. E E aí, você quem se sente sabe- mais próximo daquilo, Porque né? assim, a política é ruim, tá tudo errado, e quem tá no poder vota a favor de si próprio. Bom, de certa forma não é uma mentira isso, mas isso acontece por quê? Porque a maioria dos que foram eleitos não estão representando o povo, estão num projeto pessoal, Sim. e foram eleitos por causa dessa distância da política, por falar um monte de mentira ou pelo voto de torcida. Então, se a gente melhorar a qualidade das pessoas que a gente eleger, cada vez mais, quando a gente tiver uma maioria de gente que está lá pelo interesse público, como missão, como vontade de resolver os problemas do país ou do município, qualquer que seja, aí a gente vai, quando tiver mais gente interessada em resolver problema do que viver dos problemas, aí muda as leis. Aí eu puxei o barco a falar da onde nasce, né? Essa ideia de política, o porquê que a gente começou a trabalhar com isso, o porquê que isso nasceu. Sabe o que eu acho legal de trazer, assim, da onde vem a palavra política? Boa.
Porque política, na etimologia, né, da origem dessa palavra, porque hoje política é quase um palavrão, né? Quando você fala política... Sim. Não fala disso, não fala disso, não fala disso. Eu tô falando aqui de política com P maiúsculo na sua origem. E da onde ela deveria nunca ter saído. Mas política vem lá da Grécia Antiga e a origem dessa palavra é polis com ética. Polis é a cidade-estado, ou seja, o estado onde a gente vive com ética. É cuidar das coisas que são comuns a todos com ética, com valores. Então, é óbvio que a gente está muito distante disso, no mas... começo ela era bonita, né? No começo era linda. Era. Mas quem tá deixando ela ser feia agora, a minha opinião é que somos nós, não somos políticos. Porque como conceito, quem põe político lá, somos nós. Então, Tomar essa responsabilidade. É puxar para nós a responsabilidade. Sim. Porque república é outra palavra que vem da mesma época, da Grécia Antiga, que significa res publicae. A origem da palavra república é res publicae. Publicae como uma coisa pública, aquilo que é de todos nós, não tem dono, todos nós somos donos. E res é a coisa. Então, república é a coisa pública. Certo. Então, se a gente quiser trabalhar para melhorar a nossa república, é o que é para nós. Só existe um caminho que é a política, é cuidar do que é público com ética. Então, tá faltando muita ética. Então, quem vai fazer isso por nós? Se a gente ficar esperando que quem tá com mandato faça por nós... Agora, a gente consegue ir lá e mudar? Não diretamente, mas a gente consegue indiretamente, que é o sistema de voto por representação, que a gente tem escolhe alguém para ser o nosso representante, né? Presidente, governador, prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Então, esses caras nos representam sendo os nossos funcionários públicos. Como que a gente muda isso? Exigindo que as pessoas façam o que elas têm que fazer. De política, a gente tem que exigir. Não esperar. Porque eles são nossos funcionários. Quem paga o salário de político somos nós. Um ótimo salário, inclusive. Um dos maiores do mundo, E não é só incomparáveis. salário, né? Não, É todos terno, custos. é leite condensado. Quem paga esse salário sou eu e sou você. Tem uma frase da Margaret Thatcher, quando ela era a primeira-ministra do Reino Unido, da Inglaterra. Ela falou assim, there is no such thing as public money. Não existe algo como dinheiro público. Porque o dinheiro público é meu e é seu. Porque o dinheiro público vem de onde? Vem dos impostos, vem do que a gente consome. Nessa batatinha aqui, ó, nessa água, nesse microfone, nós pagamos metade do que a gente está gastando aqui pro governo. Dinheiro meu, seu, não importa quanto cada um ganha. E pior, quanto menos ganha, mais paga. Sim. Então, poxa, se o salário do político é pago pelo meu dinheiro, eu, no mínimo, deveria acompanhar o que ele está fazendo. Para poder cobrar, para poder falar, ó, você prometeu isso e não fez. Então, eu não vou mais votar em você e vou mostrar para os outros aqui. E vamos tentar... Erramos. Erramos tentando acertar. Essa visão de mudança de política, de não querer por culpa, mas aprendizado. Pô, cara, você falou que ia fazer, não fez? Então, obrigado, tua chance passou. Quem tá preparado, com boa história e com boa proposta, então vamos dar uma chance. E aí, quem sabe com isso, pessoas como a Júlia, pessoas como o Guilherme, jovens, com ideais, com vontade de fazer a coisa, começa a querer entrar na política, porque hoje você fala pra sua família que você vai entrar na política, vem, para com isso, você vai roubar, tá tudo errado, coisa feia. Não, mesmo filho, que falar que matou alguém. Bandido, vai ser traficante, vai que é melhor, né? Sim. Então, quando que a gente muda essa história? Certo. Eu tenho outro sonho aqui, viu? Que eu quero deixar registrado e pra você escutar aí também. Ó. Eu sonho com o dia que as crianças, filhas de políticos, tenham orgulho de contar qual que é a profissão dos pais. Realmente, hoje não é bem visto mesmo. Tá aí um ponto. Aí a gente vai estar vivendo num país um rótulo sinistro, com né? consciência de cidadania. Porque deveria ser um orgulho ser político. Sim. Alguém que vai trabalhar pelo povo. Alguém que vai trabalhar pela república, aquilo que é de todos. Deveria ser uma profissão nobre, Alguém né? que vai trabalhar pela cidade com ética. Sim. Então, o conceito fundamental que nasce dos filósofos na Grécia, que nasce para cuidar de todos. E olha que legal. Quem eram os políticos nessa época na Grécia? Os políticos, os senadores, eram os filósofos, que também eram os advogados, que também eram os astrônomos, que também eram os matemáticos, que também eram os médicos. Sim. Ou seja, uma reunião de conhecimento com intenção de melhorar a vida humana. Deveria ser algo tão nobre quanto você falar que é professor Tão no nobre Brasil. E assim,
até, pra ser provocativo aqui, arrisco que deveria ser mais nobre. Porque você deixa de trabalhar pra si e pra um desejo seu, pra se doar, pra trabalhar Sim. pra uma coisa que é pra o todo. Porque tem o indivíduo, tem o coletivo e tem o quem ajuda a regular o coletivo de todo. Deveria ser, na minha visão, Não. a coisa mais nobre você ser político e trabalhar e conseguir sair de lá aplaudido, né? Eu acho que E não hoje em preso. dia, arrisco a dizer que hoje em dia você se enfiar numa carreira política é algo pra própria vaidade, assim. As pessoas se enfiam ali em nome da própria vaidade, né? Então, Do próprio ego. E também é uma crença que faz com que quem tem vocação e vontade não entre, porque vai ser rotulado de que aquilo Sim. é vaidade, é poder ou é inidôneo, né? É errado, é corrupto. Então, porque eu garanto com vocês, se a gente tirar o viés do que como a gente entende política na Quebrada ou na Faria Lima, e a gente tirar o viés de que política é feio, é errado, é ego, é vaidade, é poder, não sei o que lá, tira isso tudo da crença, e aí vai lá na tua turma de amigos, na tua turma de amigos, na minha turma de amigos, com certeza vai ter gente vocacionada, que nasceu com a vontade, com a capacidade inata de se doar como representante para ir para a vida pública. Assim como tem gente vocacionada para ser médico, para ser advogado, para ser lixeiro, para ser qualquer atividade humana é nobre, também ser político é uma atividade nobre, porque alguém que cuida do meio ambiente, ou que é lixeiro, ou que é advogado, ou que é médico ou engenheiro, todo mundo é necessário para que o sistema humano funcione bem, porque se alguém não recolher teu lixo, meu amigo, vai apodrecer e você vai ficar ruim na fita. E se ninguém cuidar de você quando você estiver doente, vai ser ruim para todo mundo. E se ninguém cuidar do dinheiro público e da prioridade das obras públicas e de administrar os recursos e de cuidar da saúde e da educação, é o que está acontecendo. A gente tirou a nobreza da política e virou as costas para ela, e aí fica um absoluto maravilhoso para quem tá afim de ganhar um dinheiro ou ficar com poder ou com vaidade, navegue à vontade. Então, como que muda isso? A gente mudando a nossa percepção do que é política, mudando a nossa consciência do voto, passando a acompanhar e passando a tirar essa coisa de que política é feia. Não, política é o que regula a minha vida. É o que regula a minha vida em sociedade, é o que regula o preço do alimento, é o que regula a minha capacidade de ser o melhor cidadão. Ela não tá presa na questão partidária, nessa política, tá ligado? Como a gente, maravilhoso. No começo, assim, verdade. política é tudo e política não é só o partidário. A New School é uma política. A New School tá com mais de 50 mil alunos e a maioria quebrada, tá ligado? Maravilhoso. É um programa político a New School. Maravilhoso. Tá ligado? Legal. Então, quantos líderes não tem? O Raul Santiago, que a gente conheceu lá, Marcelo Rocha, Vários são nomes Atux, enormes. e outras pessoas, os irmãos Paixão, que a gente conheceu também. Pureza. Político, Yanni, política. E não necessariamente eles estão nessa política que a gente precisa sentar e votar, escolher e votar. Porque a política, ela é além disso, é além dessa questão, Sim, é além do cargo. Tem pessoas na nossa comunidade fazendo muita política, muito mais política do que as pessoas que estão com cargo político. Maravilhoso. Mas essas pessoas também não deixam de ser políticas, tá ligado? Então, a gente também tentar se envolver com essas pessoas, ou a gente mesmo tomar a frente, fazer alguns projetos políticos também. O que está em torno de mim? Você falou do voto distrital, e eu acho muito bacana porque aproxima o político da população ali daquela área. Eu acho muito interessante. Mas o que também não temos isso? O que tem ao meu entorno? O que a minha comunidade está precisando? O que meu vizinho está precisando? O que o outro está precisando? O que na minha comunidade está faltando aqui onde eu moro? E quando eu falo comunidade, é qualquer... Sim, o bairro, né? É o bairro, qualquer bairro, a vizinhança, qualquer bairro, seja em Alphaville, seja em Alfavela. O que o entorno está precisando? E alguém está fazendo alguma coisa? Ninguém está fazendo? Eu estou incomodado, então por que eu estou parado? Pô, vou me mover também. Porque a política é essa questão também. Porque senão a gente fica muito na questão partidária, tá ligado? Tipo, A, B, deputado, cargo... Eu voto nele. e é mais que isso, tá ligado? Tipo... a política que
E a política que a gente tem, o receio, o medo feio e tal, é a política partidária. Porque a política do dia a dia, que acontece aí em diversos projetos, ou o cara nem tem projeto, mas tá lá fazendo política todo dia, Também vista, né? é o que o povo tá perto. E o povo, pô, acha massa e tal. É curte, da hora. é isso mesmo. Então, Tem é líder- essa questão, assim. Maravilhoso, tu fala, porque tem líder comunitário, ou líder de grupos, ou pessoas fazendo social, ou empresários que fazem muito mais do que governador. Sim. É, o Tomando cacique. total o lugar dos Exato. políticos, de Cacique, fato, a gente né? As conheceu, pessoas do cara, cargo político. liderança Lideranças enorme. indígenas. E é isso. E tem, assim como tem empresários fazendo, assim como tem gente que não tem nada resolvendo coisas, né? E não tem gente aí estão, plantando árvore. e tem não gente que- estão dentro da política partidária. Imagina se essas pessoas todas que já fazem muito pela coisa pública, que já são políticos sem saberem que são, começarem, não precisa se candidatar, mas no mínimo trazer essa consciência de que... Imagina quando a gente conseguir juntar essas coisas. Sim. Talvez De o cuidar do princípio de coletivo. tudo isso seja se desprender dessa ideia do nós e eles que você estava falando. Esse é fundamental. Deixa a gente doente. Sobre você não olhar para... Por exemplo, hoje em dia a gente olha para os políticos e pensa, bom, eu não vou me enfiar nessa carreira política porque eu não quero ser como eles que já estão lá. Esse a medo gente de aqui ser na... corrompido, até isso Sim, existe, tá ligado? Isso, aqui na New School, acho que a gente tem muito essa coisa do cuidado para não ser como eles. E sendo que a gente também tá fazendo política tanto quanto eles ou mais do que eles que estão ali, né? Exato. Sim. E acho que essa é a grande sacada, e assim, para você que está nos ouvindo aí, nos vendo, é essa. Sai dessa coisa de que política é partido, é fulano, é cicrano, é a eleição de agora. E essa ideia de que tá distante, muito longe de nós, ou lá no Política Congresso. é a nossa vida. Sim. O que você está comendo hoje, quando você pagou no teu tênis, ou no teu litro de leite, ou de água, ou de refrigerante, foi definido pela política. Se você está longe do ponto de ônibus, ou você está andando de ônibus, ou está andando com o seu próprio veículo, tá ligado com a política. Então, no Brasil, a gente tem o carro mais caro do mundo, a bicicleta mais cara do mundo, o serviço de saúde mais caro do mundo, a nossa capacidade de compra é uma das menores do mundo, o nosso salário dá para comprar muito menos do que em outros países, e a gente é rico. Então, isso está acontecendo em função das decisões políticas de todos que passaram por aí, em todos os poderes. Não é culpa de um ou de outro, é nossa responsabilidade como cidadão de que a gente não está fazendo a nossa lição de casa para escolher melhor para votar, para acompanhar e exigir prioridades. Acho que essa é a grande questão. E tô falando um monte hoje, mas tá uma delícia o bate-papo com vocês. Estamos ouvindo, estamos Porque aprendendo. partido, essa palavra para mim já é assim, uma palavra que... outro sonho que eu vou trazer aqui, que eu não tinha, mas eu acabei de tê-lo agora. Eu também sonho com um mundo que não exista mais partido. Tem uma filósofa, uma francesa, chamada Simone Weil. A filósofa, ela foi jovem, ela morreu jovem, ela era de família rica, ela abdicou de tudo, ela foi trabalhar numa fábrica como operária, de fato, para ver qual que era a realidade, depois ela se filiou numa religião para ver como que era a realidade, e ela virou uma filósofa para pensar a questão política, social e etc. Uma maravilhosa filósofa. Ela tem um livro chamado O Fim dos Partidos Políticos. E ela defende essa história, porque partido, olha essa palavra, tá partido, tá rachado. Quando a gente fica tomando dor de um partido, rachou. Uma pizza, pensa numa pizza. Uma pizza é um inteiro. Quando você tira uma fatia, ali é um pedaço da pizza. Sim. Se aquele pedaço da pizza tiver estragado, a pizza inteira tá estragada. Então, quando eu acho que um partido, uma parte é errada, inconscientemente eu tô falando que o todo é ruim e é errado. Porque todos os partidos são partes do nosso povo. Quando a democracia evolui, a Alemanha é um bom lugar de se verificar. O parlamento alemão, inclusive está aí um desafio para a New School, tem alguns fundos partidários na Alemanha que promovem visitação ao parlamento alemão, porque depois da Segunda Guerra, na época de Hitler, eles fizeram muito mal para a humanidade e causaram muito destruição. Depois do novo momento pós-guerra na Alemanha, criou-se novas leis. O parlamento alemão, lá em Berlim, é muito bonito que depois da guerra o teto tinha sido destruído e eles criaram um teto de vidro. E você consegue ir visitar lá em cima e ver os deputados trabalhando lá embaixo. E eles fizeram isso como simbolismo de, cara, tudo que você fizer aqui está sendo visto. E eles criaram leis onde
em vez do dinheiro público ir para campanha lá, o dinheiro público tem que ser usado para formação de cultura de democracia em outros países. Então tem verba para levar a gente a aprender sobre democracia na Alemanha. E o que é bonito de ver lá, porque eles aprenderam apanhando, aprenderam na dor. Mas depois disso, como que a gente faz a democracia trabalhar para todos e não só para um grupo? Porque quando um grupo desse partido assume no seu radicalismo, dá o que deu. Agora, quando a gente olhar que todas as partes fazem o todo, em qualquer pedaço dessa pizza, a pizza inteira é o que é a pizza. Então, partido é uma parte do todo. Se a gente conseguir olhar que todos os partidos somam o nosso povo, como é que a gente pega o que há de melhor em cada um deles e respeita que em cada um deles tiver a sua participação política, a gente vai ter um todo atendido. Então, na Alemanha é isso. Tem partido para todas as ideologias, para todos os... E há discussão entre ideias, mas não há discussão entre eu querer te matar, ou ser contra você, ou achar que você é ruim, ou que é do mal, porque todo mundo que fala que o outro é do mal, o outro fala que o do outro é do bem. Então, como é que a gente muda essa visão de sair do partido para ir pro todo? Fiz toda essa fala na provocação de que a gente saia dessa ilusão limitada de que política é partido. É uma ótima reflexão, né? Porque se a gente pensa nessa ideia de partido, hoje em dia a gente consegue observar que hoje em dia aqui a gente tem um partido querendo anular o outro, um querendo matar o outro. 100%. Sem pensar que não são só ideias se batendo como se fossem bolinhas aqui numa mesa E parece que só existem esses dois. Não, são pessoas, esquecem. né? São pessoas, são com ideais, claro, mas são pessoas ali que estão sendo tratadas. Então tem dois partidos lutando e o restante ali à deriva. Essa Simone Weil, ela defende que deveria ter o fim dos partidos e que, enquanto houver partido, no mínimo deveria existir candidaturas sem partido. Então, na Alemanha, nos Estados Unidos, você pode ser candidato sem nenhum partido. No Brasil, você não pode. Toda vez que alguém tentou, derrubou essa lei, derrubou liminar. Por que a gente não pode ser candidato? Eu gostaria, se eu fosse ser candidato, eu gostaria de ser candidato sem nenhum partido, porque nenhum partido me representa, todas as ideologias propostas nunca foram cumpridas, e você vê um partido de esquerda fazendo coisa de direita, um de direita fazendo coisa de esquerda, e tudo misturando essa salada russa. Eu gostaria de ser candidato do todo, não do partido. Por que não tem essa... Agora, já que a gente não pode fazer isso, como que a gente, como cidadão, pode escolher pessoas que estão querendo, mesmo com a sua visão de mundo, de uma ideologia que é respeitável, as visões diferentes de mundo, assim que o mundo cresce pelas visões diferentes, a gente não enxergaria a luz se não fosse a sombra, precisa dos contrastes. Então, legal. Agora, como que alguém que tem a sua visão de mundo, mas que usa a sua visão de mundo para resolver o todo, sem excluir? Porque no final tá todo mundo indo pro mesmo lado, né? O discurso é um só de conseguir o bem, de conseguir sanar as dores, mas ninguém realmente conseguiu trazer isso. A gente não se permite ouvir outros lados por uma ignorância, concordo que tá ligado? Você não se permite ouvir o que um cara tem a dizer, sendo que ele vai chegar no mesmo lugar que você quer que a sua nação chegue, porque ele veste uma camiseta diferente da sua. É um tiro no próprio pé, mano. Claro. E sendo que se você olhou a pessoa pela camiseta ou pela cor que ela usa, ou pelo partido que ela representa, você esqueceu uma questão fundamental, que ela é sua conterrânea. Seu irmão ou irmã que nasceu na mesma pátria, que depende das mesmas decisões, das mesmas leis para conviver. E que o benefício de um nunca vai ser o malefício de outro. Mas que toda coisa feita ruim para um vai impactar o outro. Nada que você trouxe dos partidos e tal. E quando os partidos começam a nascer, você sabe? Aqui no Brasil, pelas constituições, né? Na de 88 se mudou e se criaram vários novos partidos. Certo. A gente copiou modelos americano, europeu. Então a nossa história é uma história complexa, porque a gente copiou um modelo misturado no alemão, inglês, francês e americano. Criou uma Constituição em 88 que ela tem toda uma base parlamentarista, mas na era H ela foi mudada para presidencialismo. Então a gente tem o que a gente chama hoje no Brasil de presidencialismo de adesão, de coalizão. Então nenhum presidente consegue governar direito sem apoio do Congresso e fica essa coisa de alguns tiveram que comprar pela corrupção, outros se vender por cargos, e aí fica aí. É importante falar assim, isso se origina na divisão do que é uma república democrática federativa, né? Que o Brasil, se você pegar lá,
Na nossa Constituição está escrito: o Brasil é uma república federativa democrática. República Republicai, que é vem da questão público. pública e que a república parte do conceito de que ela nasceu depois da monarquia, ou seja, de um poder absoluto, não é um ditador, é república. O poder é de representantes do povo. Federativa, é dividida em federação de estados. Por isso que os Estados Unidos da América é a União dos Estados. No Brasil é uma federação, a União dos Estados brasileiros. Então cada estado tem sua independência e o Brasil todo é a soma de todos os estados. E democrática, demo, povo, cracia. Então o poder que emana do povo. É daí que vem essa frase. Democracia Certo. é o poder que vem do povo. Então a gente é um país que o poder vem do povo, é uma república, os representantes por isso são eleitos e é federativo, são os estados. E baseado num princípio filosófico que nasceu quando foi criado esse sistema de governo democrático, Estado democrático de direito, que é uma tríplice divisão dos poderes, para que não exista poder absoluto, porque o rei ele poder tinha direito absoluto. absoluto, ele era o Estado, ele era a religião, ele era todo poderoso. Os feudos, os imperadores eram assim. Aí, como você equilibra poderes? Porque o rei, ele fazia a lei, ele governava e ele julgava. Ele mandava matar quando não era contra ele. Ele decidia o que era certo e errado pro povo e ele executava. O que é o executivo? Quem constrói ponte, quem faz as coisas acontecer, quem executa. Então, Quem faz. chegou à conclusão que todo esse poder reunido numa figura só, se a pessoa não tiver consciência, ela pode usar para impor a sua vontade, limitar o poder do povo, impor vontades que não são a vontade da maioria. Como que a gente faz, então? Se o poder vem do povo, divide esses poderes para que ninguém tenha um poder absoluto. Então, o executivo, que é o presidente, ou o governador no estado, ou o prefeito no município, ele tem o poder executivo, ele executa. Então, ele faz o seu programa e ele é responsável pelo administrar o dinheiro, fazer os projetos, construir ponte, cuidar da educação, etc. O poder legislativo faz leis. Certo. Em nível federal, é o Congresso Nacional, que é reunido por duas casas. É uma bipartida, é o Senado e a Câmara dos Deputados. Nos estados, tem os deputados estaduais. E nos municípios, tem os vereadores. Fazem as leis para o município. Os deputados estaduais fazem as leis para o estado. Os deputados federais e os senadores fazem e aprovam as leis para a União, para o país como um todo. Legal de falar. Por que tem deputado federal e senador no nível da União, da federação? Porque os deputados, proporcional ao número de cidadãos de cada estado, então por isso que São Paulo tem mais deputados que o Piauí, porque São Paulo tem uma população maior. E o deputado federal representa o povo daquele estado. O senador é em número igual. Todo estado, independente do tamanho, da população, do poder que tem de dinheiro, todo estado no Brasil tem 3 senadores. Então, o senador está lá para representar o seu estado. Então, se a gente for medir o que o senador faz, se ele estiver fazendo uma coisa que não defende o estado dele, ele esqueceu de qual que é a função Já dele. tá errado. Então, aí é uma Câmara bipartida, né? No governo federal é Senado e Câmara dos Deputados. As votações são nessas duas e definem as leis do país. Então, o executivo eu falei, o legislativo que faz as leis, e aí tem o poder conhecido como poder moderador. Quem executa tem que executar as leis criadas por esse poder legislativo. Mas olha só, se tiver um poder legislativo muito com uma vontade própria, vai fazer leis que engessem a vida do executivo e ele não consegue fazer nada. E se tiver um executivo muito forte, que ele consiga passar por cima das leis ou fazer do jeito que ele quiser, o poder legislativo fica a reboque. A gente vê muito isso em cidades onde os vereadores não fazem nada, só fazem o que o prefeito manda. Aí existe o que a gente chama, nesse conceito filosófico da política, qual que é o poder moderador? É o judiciário. É aquele que vai julgar se as ações do executivo passaram do limite ou se as leis ferem a Constituição. Se as leis se as coisas estão acontecendo dentro das leis e julgar, no mínimo lá, se o que você fez é um crime ou não contra o indivíduo, contra a nação, contra o patrimônio ou qualquer coisa assim. Então, o poder se divide em 3 poderes: judiciário, legislativo, que faz as leis, e executivo, que executa. Então, é super importante saber isso, porque saber qual o papel de cada um. Então, hoje no Brasil a gente tem
o judiciário fazendo lei. Isso é uma interferência de poderes. Nós temos executivo mandando em congressista, em vereador, etc. Isso é uma ingerência de poderes. E nós temos já, na nossa Carta Magna, que é a Constituição, uma coisa que eu julgo como um grande erro, que é presidente da República escolher quem são os ministros do STF. Você já tem uma mistura de poder de origem. É que é um cargo, A gente vira um tem cargo uma político. bagunça, né? Então vira uma bagunça. Não Deveria precisa ser eleito pelo próprio judiciário Sim. ou qualquer outro método. E não Eu acho independente. muito precisa ser interessante saber juiz disso. para ser Você ministro. sabia disso, Júlio? O papel de cada um deles, não. Então, esse Sinceramente. a maioria de nós não sabe. Eu acho muito então. interessante, porque geralmente... Ó, a gente tá em 2022 agora, pra você que tá escutando aí em 2030. Boa. Fala. E que o Brasil já tá no Brasil do presente, maravilhoso. O Brasil deu certo já. Acabou a corrupção. A gente tá aqui e esse ano tem eleição pra presidente. Presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, governador e prefeito. Olha só, mas a gente tem isso tudo de gente pra eleger e no fim das contas a única discussão que sobe Prefeito não, é a do presidente, né? Exato. E aí daqui a 2 anos a gente tem a do prefeito e só se pensa no prefeito também, não se pensa na eleição do outro. Quem é o outro que vai ser eleito ao mesmo tempo que o prefeito? Os vereadores. Os vereadores. E não se pensa nos vereadores, não vai se pensar nos vereadores daqui a 2 anos, né? Só Não- se pensa não se no entendeu. prefeito. Então se pensa Maravilhoso. naquela figura principal e se esquece dos outros como se os outros estivessem ali só pra enfeitar, só pra falar que tem um papel, né? O Brasil que a gente quer, ele não passa na mão do executivo. Passa na mão, mas o principal é a questão, é o legislativo, é quem faz as leis. Se eu não tô feliz com as leis e com o modo que o país está tocando, se o país está conservador e eu não sou conservador, eu sou mais liberal, eu tenho que colocar lá pessoas mais liberais no legislativo. Porque é o legislativo que vai mudar as leis. E, infelizmente, a gente não tem essa concepção Perfeito. das perfeito. coisas. A gente vota no presidente achando que o presidente Vai resolver Vai tudo. resolver vai tudo. resolver resolver tudo. todas as questões. Sim. Como se ele fosse Maravilhoso. eleger os outros, É né? isso. Isso é Se a gente quer acabar questão com a de corrupção, economia é e escolher tudo. deputados e senadores que não são corruptos. Exatamente. Então, o Brasil que a gente quer, é óbvio que passa na mão do executivo, mas, de fato, o maior poder que a gente tem e que acontece com qualquer governo que entra, que falam de governabilidade, o que é a governabilidade? É o cara que está no executivo vender cargos ou não, passar, comprar corruptos passar lá. emendas ou não do legislativo. Porque o mais forte é o legislativo. O Certo. presidente ele pode fazer o que for, mas se o legislativo quiser vetar e derrubar o cara, derruba o cara. Então... Ou a engessa, gente né? tem- Não deixa ele fazer nada. eu não deixa fazer nada. Então, Só essa pra questão- reforçar, não sei se você terminou, irmão, mas só pra reforçar, legislativo, rapaziada que cria lei, Legislativo, rapaziada que cria lei, que é no governo federal, deputado e senador, que executivo, é no governo galera estadual, o deputado estadual, e que é no município, o vereador. vai acompanhando. Executivo, a galera que executa, que constrói as pontes, no exemplo que você trouxe. Que é o presidente, o governador e o prefeito. E o Judiciário, que é a galera que Juízes, aprova. Que é o juiz no os nível ministros. federal, são os tribunais federais, o STF. Posso colocar aqui entre aspas, julga o que é certo e o que é errado? Deveria fazer isso. Deveria fazer É. isso, a ideia é essa. Só julgar. Um cria a lei, outro executa, outro vê Neutro. se a lei que tá sendo criada tá certa ou não. Essa é a E ideia. o que tá sendo Importante. executado convém com o que tá rolando pra Já valer ou anota não. aí, esquilos, esses Isso aí. pontos. Não, no mínimo você tá assistindo Pra com um que caderno você e uma caneta, escolha, né? No mínimo, Pra que espero. você escolha certinho aí quem são essas pessoas, hein? Vamos pensar E nesses sabe- pontos específicos na hora de estudar sobre as pessoas que você vai escolher. Gabriel Gabão Dali. quer dar a letra. Tá faltando. Como que faz para escolher esse candidato? Como que o jovem hoje ele pode, na ação, escolher melhor aquela pessoa que vai representar ele? Tentando puxar o que a gente já conversou, que é, mano, estudar famoso Estude tio o passado Google, dessas mano, joga o nome do pessoas. cara lá. Pegou um folhetinho, viu o nome do cara, viu uma notícia legal do cara, Bacana, pesquisa plim, mais. pingou aqui em você. Joga o nome, não pesquisa. não acredita na vala comum, no que tá na empresa. Não. Faz a tua pesquisa, acredita em você. Vai lá e pesquisa a história da pessoa. Vai lá e pesquisa se você conseguir ter acesso a... As pessoas que viveram com ele falam dele, né? Quais são... Vai lá e pesquisa quantos processos tem. Sim. Vai lá e pesquisa o que ele já fez na vida, não na política, na vida. Ele ajudou alguma comunidade, ele fez algum projeto social, ele fez alguma coisa.
E não é difícil. Qual é a proposta? Que é igual o Guilherme falou, se o cara é candidato a vereador, tá falando que vai fazer ponte, ele tá mentindo pra você. Simples assim. E é um conhecimento, entre aspas, raso, que se você tiver de base, você já identifica essa mentira no ato, né? É não terceirizar. Não, Ver o que o cara era antes de ser político, né? E acho que essa, Júlia, como escolher é não terceirizar. É fazer a sua lição de casa, de tomar sua decisão. Não precisa nem contar pra ninguém quem você vai votar. O voto é secreto. Não conta pra ninguém, pra você aí não entra em discussão, não briga com o pai, não briga com o vizinho, não briga com o amigo. Vota em quem a sua convicção mandar. Mas vota na convicção com consciência. Falando, cara, eu vou escolher esse candidato. Porque realmente eu fiz a lição de casa. Eu entendi o que ele tá propondo. Eu pesquisei a vida dele, sei que ele é honesto e sei o que ele tá fazendo. Confere com o que ele tá me falando. E sei que eu vou dar um voto de... Porque voto é um voto de confiança. Sim. Em quem você confiaria pra dar a chave da sua casa, pra cuidar do seu pai, da sua mãe velhinha, ou cuidar dos seus filhos, ou cuidar do seu dinheiro? É isso que você faz com o teu voto. Você deixa de cuidar do dinheiro de todo mundo, do hospital de todo mundo, da despensa da casa de todo mundo. A gente tava conversando sobre isso, né, antes de entrar. Tipo, é legal você ver essa parada do Estado, do governo, da galera que tá lá, como alguém que vai gerenciar, por exemplo, uma casa, tá ligado? Você entende que a pessoa que você colocar lá e você tá colocando aleatoriamente, porque todo do tempo que tem que votar, você vota. Então você tá fazendo isso ou tá deixando pessoas fazerem isso por você. Você entende que essa pessoa ela vai criar as leis da sua casa, ela vai construir a sua casa, vai, tipo assim, você vai trazer um pedreiro pra sua casa. Vai administrar a sua dispensa. Vai falar o que vai entrar e quanto vai entrar de alimentação na sua goma, tá ligado? Vai falar o que você tá fazendo dentro da sua goma é certo ou errado, e se você pode pintar a parede de azul ou não, tá ligado? É isso em nível país, tá ligado? Então não é um cara que vai sentar lá e não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. É um cara que vai estar lá e vai literalmente, deveria estar trabalhando pela sua melhora, pelos seus desejos, pelo que você entende, que a maioria entende que é benéfico pra todo mundo, tá ligado? Então, partindo pro final, eu acho que vale esse exercício, mano, de entender que essa parada não é aleatória, tem pessoas escolhendo, tem pessoas pensando lá, e se você virar as costas, como a gente falou no começo da conversa, essa pessoa vai pensar por você, e depois de você não ter escolhido, não ter pensado em quem você ia votar, você ficar à mercê do que aquele cara escolheu, e se você ficar chorando, você só tá chorando. Porque só a chance de fazer mudança você teve. Macha. Vou fazer minhas palavras finais aqui. Primeiro, deixando a minha gratidão aqui pela New School, pelos meninos aí, olha, estou à disposição de vocês. Uma honra dividir essa tribuna aqui com jovens inteligentes e maravilhosos. Júlia, Guilherme, obrigado pela oportunidade de conhecê-los. Eu que agradeço. Pela oportunidade dessa troca linda. Estou à disposição, como cidadão, como ser humano, irmão, de cada um de vocês. E de cada um de vocês aqui. E como mensagem final, até me emociona ver assim, uma esperança de que essa juventude possa fazer essa transformação. Então, ó, você que está nos vendo aí, mana, cara, você é a esperança desse país. Não terceiriza. E se você está convencido de uma corrente ideológica qualquer, se você está achando que alguém está errado, está certo, você está caindo na armadilha do marketing direto, na história contada. Conta a sua própria história. Transforma a história do país por escolher melhor. E se você tiver vocação, faz isso, vai lá, seja candidato. Muda essa história. Porque se a gente ficar esperando que alguém mude a nossa história, a gente está esperando isso desde Cabral. Esse país não chega. Então, que a gente tenha consciência para saber que nós somos regidos, né, comandados pela política, querendo ou não, e que a nossa vida muda pela política. Então, se isso é assim, só tem um jeito, a gente tomar as rédeas do nosso papel como cidadão, porque político nenhum é mais do que eu ou do que você. É apenas um brasileiro que ganhou um cargo eleito por mim e por você. Então, vamos dar cargo para quem quer cuidar, para quem quer resolver problema, para quem é honesto, de verdade, que quer fazer pelo bem comum. Esse é o único jeito da gente transformar a nossa vida. Muito obrigado. Bom, queria agradecer de início aqui já. Primeiramente, agradecer esse bate-papo. Foi um bate-papo bem bacana, enriquecedor. Foi da hora trocar essa ideia de política. Assim, eu gosto muito de falar de política. Acompanho política desde muito cedo, então eu gosto muito de falar de política. Queria falar que
Você aí que não gosta de política, saiba que você é político também. O que você faz é política. Dentro da sua casa tem política. Quando você vai no mercado tem política. Quando você troca ideia no seu bairro é uma política ali. Então, não leve como se fosse um negócio de outro mundo. Porque não é de outro mundo. É desse mundo, você pode decidir. Assim como você pode estar lá num cargo partidário ou fazendo política mesmo na sua quebrada. Então, participe do que a sua quebrada está fazendo. Veja o que sua quebrada está precisando, o que o seu vizinho está precisando, que às vezes você que está precisando também, ele pode te ajudar. Isso também é política. Então pega essa visão aí que tudo é política e valeu pelo convite, rapaziada. Tamo juntão, Gui. A princípio, gostaria de agradecer ao convite. Agradecer a presença de todos que estão aqui, inclusive a equipe. Valeu. Oxi, o Gabão tá ali. Gabão. Daqui a pouco, você sabe, Vai vir aqui dar um tchauzinho. Precisa, você é louco. Eu acho que um dos nossos lemas aqui na New School é o jovem ser protagonista da própria história, né? Então, Total. jovens, assim como eu, assim como você, assim como todos nós que estamos aqui sentados. Os jovens há mais tempo. Obrigado por me incluir. Sim, todos nós aqui nessa sala. Se liguem aí nas escolhas, sejam protagonistas da própria história, do próprio futuro. E acho que quero reforçar aquela coisinha do política se discute sim, sobre futebol e religião já é um outro assunto, mas política sim, vamos discutir sim, porque nas nossas mãos que está o nosso futuro, né? Então, acho que no mais é isso, muito obrigada. Até uma próxima. A gente se encontra aí nas próximas aulas. O Gabão tá invadindo o Zé. Encosta já, Rara. Aqui, ó. E essa aula é pra você, certo? Jovem há menos ou mais tempo, certo? Que tá aí fazendo política. Volte com consciência, tá ligado? E vamos juntos mudar essa sociedade. É nóis. É nóis, família. Tamo junto. Primeiro pode Danil, tamo juntão. Que venham mais. Da melhor Satisfação. forma. Obrigado por todo mundo que encostou. Tamo junto.